net.br e tem uma legião de fãs te assistindo lá, claro, tanto como autor quanto cantor dos Engenheiros do Havaí, todo o trabalho solo que você está começando agora, né? E eu queria perguntar o seguinte, você está iniciando agora com o Insular, né? Está lançando agora, e como que é trabalhar em parceria com grandes parceiros que você tinha no Engenheiros do Havaí e trabalhar de forma diferente, né? Com um novo trabalho. Como que funciona isso? O lance das parcerias e das participações é o grande diferencial do Insular. Só por isso eu resolvi lançar como disco solo, por conta de não ter uma banda fixa me acompanhando em todas as faixas, né? Eu brinco que em 30 anos eu tinha gravado com 3 bateristas, e só nesse disco eu gravei com 4. É um momento que eu estou vivendo, um prazer muito grande de tocar com várias pessoas, e está sendo muito bem recebido, mais rápido do que eu esperava, e então é mais, na verdade, mais uma continuidade do meu trabalho. Apesar dessas várias mudanças, eu sinto uma coisa muito forte de continuidade em tudo que eu faço. Bacana. Agora, quanto ao livro, 6 segundos de atenção, você tira essa frase da música para entender. É uma canção que eu gravei em 89, regravei depois em 93 ao vivo, e que brinca, né? Que para entender basta 600 anos de estudo ou 6 segundos de atenção. Que eu acho que são as duas maneiras de a gente aprender as coisas, ou com razão ou com instinto. Exato. Muito obrigado pela entrevista, uma boa noite aí para vocês, tá? Obrigado. Foi um prazer, valeu. A gente vai acompanhar agora, então, para vocês, a coletiva agora, com o pessoal do público que vai, né, acompanhar para poder entrevistar lá o Humberto, e daqui a pouquinho ele vai estar lá embaixo para poder atender todo o público. Então vamos acompanhar aí. Boa tarde, obrigado pela presença de vocês, é um prazer estar aqui. E lançando o Insular e os 6 segundos de atenção. O Insular é meu primeiro disco de inéditas depois de 10 anos. É claro que nesses 10 anos eu lancei muitas músicas inéditas, mas em projetos ao vivo, ao lado de canções já conhecidas, e sem ter aquela unidade de um disco, né? Estou muito satisfeito com ele. Tem um disco que tem muitas participações de músicos que eu admiro, da música gaúcha, e também 2 formações dos Engenheiros do Havaí participam do disco. O pessoal que me acompanhou de 96 a 2000, o pessoal que me acompanhou de 2001 a 2008. E o título Insular se refere à ilha. Eu acho que todo artista com a sua arte cria um mundo próprio, uma ilha. Mas o bacana é que essas ilhas se conectem, o bacana é criar pontes entre essas ilhas, sem que cada um perca o que tem de mais particular. Isso que eu tentei fazer no disco, acho que consegui, estou muito feliz com o resultado. Quanto aos 6 segundos de atenção, é meu 5º livro, o segundo de crônicas baseadas num blog que eu mantenho, o blog Essinger. Claro que a linguagem do blog é bem diferente da linguagem do livro. Depois de postar no blog, eu reescrevo as crônicas para dar unidade. E acho que é parecido com a diferença, a diferença entre o texto de blog e de livro é parecida com a diferença entre uma gravação ao vivo e de estúdio de uma canção, né? A gravação em estúdio tem um maior primor técnico, e seria o texto do livro. O texto do blog é que tem aquela coisa do imediatismo, a emoção, que eu acho parecida com uma gravação ao vivo. Eu torci muito para que os dois, o disco e o livro, saíssem juntos no mesmo período. Me policei para não forçar isso, não queria que fosse uma coisa forçada, mas acho que eles são, obviamente, independentes, né? Mas são complementares. Eu acho que dialogam, e de uma maneira como eu esperava mesmo. Algumas canções nasceram de textos, alguns textos nasceram de canções. Eu gosto muito dessa zona nebulosa entre música e literatura, não faço questão de colocar cercas ali, e acho que no fim são 2 galhos da mesma árvore, e a semente da criação é muito parecida da música e literatura, no meu caso, pelo menos, né? Bom, isso é o que eu tinha para falar, assim, expondo mais ou menos esses 2 discos. Se a gente poderia, acho que, bater um papo agora, e se alguém tiver uma pergunta mais específica, eu vou ter prazer de responder, e depois a gente segue para os autógrafos, então. É isso, né? Basta levantar a mão que nós vamos até vocês levando os microfones, tá? Por favor. Boa tarde, Humberto. Boa tarde. Cara, é um prazer imenso estar falando com você. E eu acompanho a sua carreira bem de perto e sigo os livros e CDs e tudo mais. E eu acho que a pergunta que não quer calar de um verdadeiro fã dos Engenheiros do Havaí a respeito do Power Trio, se existe uma possibilidade, se isso é só especulação de imprensa, de internet, ou se existe uma possibilidade real de acontecer uma reunião, porque eu tenho 28 anos e só acompanhei até hoje show acústicos do Engenheiro, porque não tem muito em São Paulo e Sorocaba. Tá?
E também se há alguma coisa prevista para tocar aqui em Sorocaba. Cara, eu acho que é quase certo que a gente vai passar, se não pela cidade, pela região no ano que vem. A turnê está bem intensa, está bem agradável. Eu estou na estrada com o Power Trio, com o Rodrigo Tavares na guitarra e o Rafael Bisonho. Deve estar te referindo a voltar a usar o nome de Engenheiros do Havaí. Pode ser que aconteça no futuro, mas eu não tenho nenhum plano objetivo. O que há de certo na minha mente é dedicar ao Insular a mesma energia bacana que eu dediquei a cada um dos meus discos. Isso significa, na prática, ficar uns 2 anos na estrada e vou tentar registrar ele de forma audiovisual. A gente já está trabalhando num DVD. Então, isso... O Pouca Vogal, eu também pensei que seriam 2 anos, acabaram virando 4. Então, até onde eu consigo enxergar, assim, só tem a parada do Insular. Mas fico muito feliz que as pessoas perguntem sobre várias fases dos engenheiros, perguntam muito sobre GLM, ou sobre a fase acústica. Eu acho que tomo isso como um sinal de carinho, claro, fico muito orgulhoso. Mas se eu te dissesse que eu presto muita atenção nisso, eu estaria mentindo, porque para mim é a mesma coisa estar na estrada com... Sempre foi com qualquer formação dos engenheiros, ou agora como solo, ou com pouca vogal. Eu podendo fazer a música que eu quero, da maneira que eu quero, me sinto muito feliz e gratificado. Então, essa questão, eu sinto que é mais do mundo externo a mim do que uma questão interior, né? E estou muito feliz na estrada agora, espero voltar à região em breve com o trabalho no Insular, que está bem bacana. Olá, boa noite. Como fã também, eu reparei que eu acompanhei o Pouca Vogal, seus shows por aí, realmente não teve na região. Eu espero que tenha o ano que vem. Mas no Insular, que você fala, por que demorou tanto a carreira solo? A companhia sempre foi mais prazerosa dos outros? Eu fugi como o diabo da cruz de usar meu nome na frente, assim, porque eu pessoalmente até gosto mais da coisa de banda, né? Mas às vezes eu senti que nesse disco, por conta de não ter uma banda fixa me acompanhando em todas as faixas, praticamente cada faixa é uma formação, eu achei mais natural assumir meu nome, apesar de não ser um nome muito musical e fácil de dizer, e achei que era mais natural que é o disco, né? Mas não vejo diferença também do que tem acontecido há muito tempo com engenheiros, assim, né? Essas músicas poderiam estar em um disco dos engenheiros ou do Pouca Vogal. É mais a coisa da produção mesmo, e o fato de não ter uma banda fixa me acompanhando o disco inteiro que me fez adoptar o lance de botar meu nome na frente, né? Quanto ao Pouca Vogal, de fato, a gente fez muito pouco show em São Paulo. Muito pouco. Mas eu sinto que já nesse início de turnê, a tour do Insular já foi a lugares que o Pouca Vogal não foi também. Então eu tenho a impressão que vai ser mais fácil para o Insular chegar a São Paulo do que foi o Pouca Vogal. De fato, era um projeto bem diferente, era um duo, para quem não conhece, era um duo acústico, eu e o Duca tocando vários instrumentos ao mesmo tempo, os pés com as mãos, literalmente. E tenho certeza que o Insular vai ter mais chance de passar por São Paulo, vai ser um prazer. A gente sempre toquei muito aqui, sempre gostei, sempre fui muito bem recebido, estou muito afim de voltar à região. Corroborando o colega, por favor, venha pela região. Tá certo, vai ser um prazer. Nós estamos aqui para prestigiá-lo, porque legal. você merece. Valeu, obrigado. Tá, uma colorada vos fala. Ah, que bacana. Humberto. Oi. Boa tarde. É um prazer também falar com você. E eu gostaria de saber de você o seguinte, a sua opinião sobre o rock brasileiro na atualidade. Acompanhei todos os shows do Engenheiros aqui no Recreativo, quando vieram tocar, e eu vejo uma certa deficiência em formar bandas de rock. Qual a sua opinião sobre isso? Pô, legal lembrar os shows do Recreativo. Eu, antes de vir para Sorocaba, eu estava dando uma olhada nos meus arquivos, vi algumas fotos, foram shows memoráveis ali. Acho que a última vez, pelo que eu tenho anotado, foi na turnê do Acústico no TV, né? Bom, eu ouço muito essa reclamação de o rock não ter tanta qualidade hoje em dia, e vejo muita molecada que não viveu os anos 80 sentir saudade dos anos 80. O que, por um lado, me deixa muito orgulhoso, por outro lado, me dá uma certa angústia, porque eu acho que é muito pouco provável que tenha diminuído a qualidade. Talvez o que tenha acontecido tenha diminuído o espaço para as bandas de qualidade mostrarem seu trabalho, né?
E eu, em vez de ficar reclamando do sistema, das rádios, das gravadoras e tal, eu acho que a gente deve fazer uma autocrítica e questionar a nós mesmos como ouvintes. Talvez nós estejamos sendo menos generosos e mais preguiçosos como ouvintes, né? Eu me lembro que quando eu comecei, a primeira vez que eu toquei uma música que não era minha, que eu fiz um cover, eu tinha 3 discos de ouro pendurados na minha parede já. E hoje em dia eu acho que é praticamente impossível uma banda começar o trabalho 100% autoral, sem ter que fazer cover e tal. Então, eu, em vez de ficar reclamando do sistema, eu gostaria de que todos fizessem uma autocrítica. Talvez nós estejamos mais preguiçosos e mais seduzidos por carinhas bonitas e discursos fáceis e vozes bacanas, e esquecendo o lance da criação mesmo, né? Que às vezes até é acompanhada de uma voz não tão boa, de uma cara tão mais bonita, mas tem o que é mais forte e mais importante, que é a coisa da criação e da originalidade, né? Eu acho que é isso. Eu acho que também quem é da minha geração, eu não gosto de ver caras da minha idade assim, reclamando e achando tudo pior hoje em dia. Tem coisas que eu acho piores, mas eu prefiro falar das coisas que eu acho melhor para dar um incentivo à molecada também. É muito mais fácil hoje em dia comunicar teu trabalho com a velocidade que a informação pode viajar hoje, né? Para quem não sabe, aqui teve um breve período de tempo que o ser humano viveu sem internet. Eu sou desse período de tempo, e para quem trabalha com arte é bem melhor isso. É surreal, assim. Semana passada a gente tocou em BH, o show do Insulado, 8 canções inéditas ao lado de vários clássicos dos engenheiros e tal. E eu me lembro como era difícil colocar material novo nos shows, quando a gente não tinha essas ferramentas de comunicação, internet, não sei o que. O pessoal demorava para conhecer. Às vezes a gente, na turnê seguinte, os caras estavam conhecendo as músicas do disco passado. Então eu prefiro, em vez de ficar reclamando, ficar ressaltando essas coisas que tem de bom hoje em dia, para não abater a molecada, porque eu acho que a vida de quem está começando já é difícil por si só. Não precisa um cara velho que nem eu ficar dizendo que tudo é ruim. Boa tarde, Humberto. Aqui. Tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer falar com você. Primeiro, agradecer, né? Muito obrigado pelas palavras, pelos discos, pelos shows que a gente pôde acompanhar, que realmente é muito bom. Nós somos um pouquinho só mais novos que você, e a gente tem mesmo uma dificuldade com a literatura. De você, eu acho que o que a molecada estava querendo dizer, ou mesmo só ouvir por timidez e não conseguia dizer. Então, como você também deve ter vencido muita timidez, como você sempre fala, né? E na verdade, assim, nessa velocidade que tem a vida hoje, né? Tudo é muito instantâneo, muito rápido, muito 1 minuto para qualquer coisa, 6 segundos talvez. Mas como é que você consegue esse pitch de segurar a onda, tipo, lançar um trabalho só a cada 2 anos ou alguma coisa assim? Como é que você eu acho assim, ó, por mais facilidade que nós tenhamos para lançar as coisas hoje em dia, é só gravar em casa e clicar um botão e estar no mundo, mais responsabilidade a gente tem de filtrar o que a gente vai lançar, né? É muito comum eu chegar nas cidades assim, e as bandas que estão começando me mostrarem o trabalho deles. Antigamente era em CDs, agora depois é em pendrive, agora só dão um link, enfim, mostrando o trabalho. E geralmente eles dizem assim, esse é o trabalho da minha banda, queria que eu ouvisse, mas já mudou, viu? Eles estão me mostrando, ao mesmo tempo dizendo que já mudou. É uma ansiedade muito grande. Em parte, talvez isso seja de querer fazer a coisa acontecer e ficar mudando para tentar pegar a onda, o que não é uma coisa boa. Talvez seja o espírito do tempo, mas eu acho que quando uma coisa é forte dentro de ti, uma música, um disco, um livro, tu luta por ele, tu busca o terreno certo para jogar aquela semente, né? E eu acho que é isso, tem que ter convicção. Se o artista não tem convicção no que ele faz, ele não pode esperar que as outras pessoas tenham convicção. E é mais uma coisa que ficou por o nosso lado fazer. O artista hoje em dia é quase um paparazzo de si mesmo, a gente fica batendo selfies assim, tweetando. E mais uma coisa que veio para a gente fazer essa coisa de filtrar. Antigamente a indústria filtrava, né? As gravadoras não iam aceitar que tu lançasse um disco a cada semana, hoje em dia tu pode fazer. Mas é mais uma coisa que caiu na nossa função e eu acho que a gente tem que assumir isso. Separar sempre quantidade e qualidade.
Sobre a coisa da profundidade, da superficialidade, eu acho que a música pop, no seu melhor, tem uma mistura disso. É profunda, mas é superficial. Né? Tem que ter os 6 segundos de atenção, mas tem que ter os 600 anos de estudo também. Quando tem essas duas coisas, é raro que aconteça, mas é o ideal. Juntar emoção com ração, juntar estudo com intuição, né? 6 segundos com 600 anos. Berto, é um prazer estar aqui. Já fui em vários lugares atrás de você, em Minas Gerais, no Gordo, nunca consegui. E a pergunta é a seguinte, eu vi uma entrevista sua com o Paulinho Mosca, você dizia que músicas são umas ondinhas que chegam na água de repente. E escrever seria o quê? E a outra pergunta é assim, que antes da MTV lançar os acústicos, que ela acabou rotulando os acústicos com um monte de violão e um violino, se teria outra possibilidade de lançar um outro acústico, filmes de guerra e canções de amor, com as outras canções que você tem? É um disco bem interessante, eu tenho a sessão de preparação toda dela gravada, eu lembro que a gente saiu na casa do Carlos e eu botava lá uma câmerazinha, já gravava, foi bem interessante. Material até teria, mas eu acho que como está, ele já é bem significativo, já expressa o que deveria ser expresso, né? Tudo mais que a gente lançasse em torno a ele seria coisa acessória, não mudaria o principal daquele disco. Eu acho um disco bem interessante, que é um disco que, como vários dos engenheiros, com o tempo ele acabou, as pessoas acabaram entendendo ele, gostando melhor. Acho que é um disco que é mais gostado hoje do que quando a gente lançou. Eu gosto muito quando acontece isso na minha carreira, assim. O Pouca Vogal foi um pouco isso também. No início houve um estranhamento e demorou para as pessoas sacarem e tal. Eu acho bacana quando isso acontece, quer dizer que há coisas, há vários níveis, além da coisa superficial de 3 minutos uma canção, há coisas mais profundas ali que as pessoas podem curtir e demorar mais tempo para descobrir, né? É até engraçado isso, porque na época tinha essa coisa dos discos de ouro, né? Eu ganhei muitos discos de ouro na minha carreira, uns poucos discos que não ganharam disco de ouro foi o Revolta dos Dantes, que talvez seja o disco mais significativo. Mês passado eu estava tocando ele na Mix, 20 e poucos anos depois do lançamento, né? É um disco que tem Terra de Gigantes e Filho da Raiva, refrão de bolero, mas é que na época, para ganhar disco de ouro, tinha que vender 100 mil cópias em um ano. O Revolta dos Dantes vendeu bem mais que isso, mas demorou mais do que um ano. E é uma coisa que eu gosto muito dele, que é um disco que foi aos poucos, assim, até hoje continua vendendo. Eu acho que uma característica do nosso trabalho nunca foi aquela coisa do boom, né, rápido, assim, foi uma coisa de continuidade. E eu já sinto no Insular um pouco disso também. As pessoas, muito rapidamente, quem é fã e quem segue de perto, se apropriar do trabalho, buscar nele músicas que gostam mais, e como se o disco fosse uma casa em que as pessoas pudessem se movimentar. Eu vou ficar um pouco nesse quarto, vou para a sala, vou abrir a janela. Eu gosto muito quando o disco dá oportunidade disso, mais do que aqueles discos lineares com um monte de sucesso, mas que não te convidam para entrar dentro dele, para mergulhar com mais profundidade. Beto, eu tenho assim, meu trabalho com a música, eu tenho 320 canções. Só que assim, como que funciona esse lance do registro? De editar a canção, né? Hoje em dia é mais fácil, porque não precisa editar, pode ser editor autônomo, receber direto, né? Isso eu não sei muito bem como funciona. Eu sempre editei minhas músicas, né? Que no início era obrigatório numa editora, atualmente eu edito numa Universal. Eu tenho a minha editora e eles administram isso, né, para recolher os direitos. Mas eu sei muito pouco a respeito, assim, da coisa burocrática, sempre tem alguém que tratou isso comigo. Eu sei que eu montei a minha editora e quem administra ela é a Universal. Tudo bom, Berto? Tudo ótimo. Eu gostaria de fazer uma pergunta até um pouco tosca, mas é uma grande curiosidade. Nas fitinhas cassete, misturando o lance com a internet, se encontra muita especulação de mensagem subliminar, que você volta e como hoje a gente não tem mais esse recurso, até para saber se você trabalhou de fato com esse tipo de linguagem, então uma grande pergunta assim... O que tem o que o pessoal costuma falar é no Ilusão de Ótica, o Pop é Pop, tem um poema que eu li e a gente gravou ao contrário. É uma brincadeira que a ideia, no ano anterior a gente tinha ido tocar em Moscou, né? E eu estava andando na rua e eu estava falando com o pessoal, caramba, aqui as pessoas falando é tão diferente do português, parece que eles estão falando ao contrário, né? E me deu a ideia de gravar ao contrário. Mas eu não acredito nesse papo de mensagem luminar, acho que é picaretagem,
acho que não tem o menor fundamento científico e não foi nesse sentido. Tanto é que a letra está bem no encarte, não é uma coisa que eu queria passar despercebida. Mas achei muito legal. É uma característica das bandas progressivas. Jimi Hendrix fazia isso muito com a guitarra. Os Beatles, a partir do Sgt. Pepper's, tem muitas coisas assim, mais no som, né? Pouca gente usou na coisa dos versos, assim. Mas a inspiração foi ouvindo os russos falarem que parecia, na verdade, uma fita ao contrário. Humberto, prazer enorme falar contigo. Seguinte, você tem a ideia também de lançar o CD Insular em formato de LP também, igual os artistas estão lançando? Pois é. Eu não tenho muita vontade não, cara, porque, vou te explicar por quê. Se a volta do vinil fosse uma coisa de massa e popular, eu lançaria, mas eu vejo mais como uma coisa de boutique hoje em dia, né? Eles relançaram longe mais de capitais e cobraram caro pra caramba, né? Esse tipo de coisa elitista eu não sou afim de fazer, não. Mas gosto muito do formato de LP. Eu tenho meus LPs, não sou daqueles que jogaram fora os seus discos de vinil. Muita gente da minha geração jogou, achava pouco mico, eu tenho meus discos ainda, e se arrependeu e saiu comprando depois discos. Apesar de eu não achar também essa coisa que falam do áudio analógico ser melhor, o áudio analógico é melhor se tiver uma fita bacana e equipamento bacana. Não é no vinil brasileiro, que era fininho, muito pior que o vinil de fora. E mesmo o vinil de fora, cada vez que eu via, arranhava, queira ou não, e ia perdendo a qualidade. E a própria rotação dos aparelhos nunca era perfeita, às vezes eu sentia uma variação de afinação. Então eu também não sou purista no sentido audiófilo, assim, né? Mas se houvesse o que eu sinto falta, eu acho bacana, são duas coisas. O formato, que era bem interessante, era muito melhor desenhar uma capa de EP do que uma capa de CD. E o fato de ter dois lados, na verdade tu montava dois programas pro disco, né? O início e o fim do lado A, o início e o fim do lado B, isso era muito bom. E tinha um comprometimento que os dois lados tinham que ter mais ou menos o mesmo tempo para que na fita cassete não ficasse sobrando fita. Isso eu achava muito bom. Acho que se ouvia mais música do que se ouve agora no CD, porque aquelas músicas ficam no meio do CD, com a facilidade do skip, de ir direto na faixa que tu quer, acho que as pessoas acabam ouvindo muito pouco, né? Então eu tenho saudade disso do CD, do LP. Mas assim como é feito hoje, uma coisa de boutique, não é uma coisa que me interessa muito, não. Humberto, boa noite. Queria fazer uma pergunta mais específica do livro mesmo. A minha primeira pergunta é se o livro é dividido entre páginas pretas e páginas brancas. Quero saber se você pensou isso quando você está descrevendo. E também uma pergunta bem específica, você até comentou um pouquinho da entrevista agora à tarde, queria que você comentasse de novo aqui. Você disse no livro que você fez sucesso apesar das suas letras, apesar das suas músicas. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Não, é porque todo mundo diz assim, pô, não. O cara fez sucesso por conta das letras, né? Por causa das letras, mas pode ter sido apesar das letras, né? Depois que é sucesso, parece óbvio uma canção chamada Refrão de Bolero fazer sucesso. Mas eu conheço as músicas de antes delas serem sucesso e reconheço nelas dificuldades que ninguém reconhece, né? Uma canção chamada Terra de Gigantes, uma canção chamada Power Pop. Depois que vira sucesso, todos aqueles... Quando uma coisa acontece, ela tem vários possíveis caminhos para seguir, né? Depois que o tempo passa, as pessoas só enxergam o caminho que ela percorreu, a estrada asfaltada, mas podia ter dado muito errado, né? E o mesmo eu diria com a melodia. Eu falo isso mais no sentido das pessoas não tentarem esquartejar o trabalho entre letra, música, voz. Para mim, música pop é esse bolo todo, não faz muito sentido ficar esquartejando e ser analítico, tem que ser mais sensorial do que analítico na música pop. Em relação a cor das páginas, já é um design que me acompanha há 2 discos, há 2 livros, os 2 livros de crônicas têm isso. Nas entrelinhas do horizonte é o amarelo e o preto, que é mais ou menos as linhas que estão na estrada, amarelas no concreto preto, no asfalto preto, e agora o preto e branco, dos 6 segundos de atenção. É pelo seguinte, sempre que eu li livros de crônica, eu senti que há uma velocidade certa para se ler a crônica, né? É como quando se vai comer comida japonesa, recomendo-se que se coma um pouquinho de gengibre entre uma carne de peixe e outra, né? Para fazer a transição, né? E foi uma tentativa de fazer graficamente uma transição entre uma crônica e outra. Isso no caso das Entrelinhas do Horizonte. Nos 6 segundos de atenção, é uma maneira de sutilmente criar capítulos, 6 capítulos, para os quais eu não queria usar nem números, nem título,
porque é uma separação muito sutil, que às vezes é pela forma, às vezes é pelo conteúdo. Então eu queria que ela fosse sutil e aparecesse só na parte gráfica de design mesmo, mais que eu colocar um número e um nome na frente do capítulo. É como se fosse uma canção sem nome, entendeu? Por isso eu usei essa mudança de cor no 6 segundos da canção. Humberto, boa tarde. Sou de Moarama, vi seu show mês retrasado, se não me engano. Pode crer. Show de bola. E Humberto, eu tenho que fazer uma pergunta rápida, uma curiosidade meio sentido. Aquela música Dança Travestida, tem uma mulher que canta, eu queria saber quem que é ela. Ela se chama Patrícia Marques, era uma criança quase quando gravou, e uma grande cantora, e ela participou do disco. Assim. Que o Papel Pop tinha toda essa viagem de passear pelo mundo da música popular, por isso o Golden Boys participaram também, por isso a revelação da música dos Incríveis. E ela era uma cantora muito conhecida, com banda infantil, assim, mas uma super cantora e fez um trabalho maravilhoso. Tem que ir embora, porque tem que ir embora. Vai para Moarama? Boa viagem, te cuida na estrada. Eu só gostaria de fazer um aviso. Ainda há senhas, algumas senhas, para quem tiver o interesse de adquirir ou um CD, ou um livro, ou os dois, e receber o autógrafo. E cada um de vocês que estão sentados tem uma ficha sobre a cadeira, que se vocês preencherem, vocês concorrem a prêmios também. Então depois será avisado quem é o sortudo ganhador. E nós temos mais 2 perguntas, tá? Eu vou passar o microfone aqui para ele já... Boa noite, Humberto. Oi. Eu sou Eliane de Salvador, Bahia. Queria parabenizar pelo seu trabalho. E os baianos querem saber quando se tem previsão de uma agenda de show lá em Salvador, Bahia. O Ives da banda Renegados, Delta de Vênus, conhece? Sou ligado. Bom, que legal. A gente estava em negociações para tocar agora no dia da primeira semana de dezembro, mas passou para o início do ano. E tem impressão que no primeiro semestre a gente deve estar tocando lá, vai ser um prazer lá, muito legal tocar também. E ainda não sei local, mas esse ano não rolou muito show por conta de eu estar gravando o disco, né, fazendo o livro, mas ano que vem